Quem estava semana passada? Massa, bastante gente estava semana passada. Olha só, a gente começou uma série na semana passada sobre os fundamentos da fé cristã. Porque a gente percebeu que, como tem bastante gente nova, isso é uma coisa muito boa. Quando você é novo em algum lugar, você ainda não conhece tudo sobre aquele lugar. Quando você é novo numa escola, sei lá, num lugar onde você vai, às vezes você não sabe tudo ainda, não tem a manha da parada, né? Quando a gente estava lá no seminário, era os primeiro ano que a gente falava, pô, velho, você precisa aprender muito ainda, come muito feijão para aprender como que as coisas funcionam aqui. E aí, talvez você é novo, mas ao contrário do seminário, você ser novo aqui, ninguém vai te zoar. Pelo contrário, a gente ama que você é novo aqui, você é extremamente importante para nós e a gente quer que você traga outras pessoas também. Mas sabe o que é legal? A gente percebeu a necessidade de te enraizar mais na palavra. A necessidade de você estar conhecer mais a Bíblia. De você conhecer mais o Evangelho. De você conhecer mais a palavra de Deus. Porque, como a gente já falou semana passada, o Multi cresceu bastante, graças a Deus. E como o Multi cresceu bastante, tem uma galera que às vezes eu dou uma referência de algum texto, às vezes eu conto, por exemplo, algo sobre Moisés, algo sobre José, e a galera não sabe. E está tudo bem, porque você está começando a sua caminhada na fé cristã e você vai aprender. E essa série de mensagens, que eu não sei quantos capítulos ela vai ter, eu não sei quando ela vai acabar, ela é exatamente para te fundamentar, para te enraizar na palavra de Deus, para que você cresça no conhecimento da Bíblia. E ela vai ter duas partes, essa série. A primeira parte, eu vou passar por textos e histórias famosas da Bíblia, histórias que talvez você já conhece, mas que talvez você nunca parou para pensar no impacto que elas têm na sua vida e no cristianismo. E a segunda parte vai ser uma parte, digamos assim, mais doutrinária, entre aspas, que é onde eu vou falar algumas coisas assim, sabe, a respeito de Deus, sobre quem Deus é, aquilo que a Bíblia nos diz sobre quem Deus é, a respeito de Jesus e sobre o que a Bíblia nos diz sobre quem Jesus é, e por aí vai. Então nós vamos ter essas duas partes. Eu não vou mais anunciar que nós estamos numa série, porque como eu sei que vai ser uma série comprida, eu quero que você esqueça que a gente está numa série, só fica vendo no culto e prestando atenção na pregação em nome de Jesus. Porque senão, se eu fizer uma arte, divulgar os capítulos das séries, vai falar assim, poxa, mas Davi está nessa vibe ainda. Então, eu não vou divulgar mais que a gente está nessa série. Porque, na verdade, a ideia dessa série não é dar view para o YouTube ou o link, acesso no nosso podcast, mas é te ensinar. É para que você cresça. A gente quer que você saia daqui, não somente transformado pelo Espírito Santo, mas a gente quer que você saia daqui, que você tenha aprendido algo. Afinal de contas, esse não é o lema do Multi, não é isso que a gente fala toda semana? Que a fé passa pela cabeça antes de chegar no coração. Então você precisa compreender as coisas de Deus, compreender as coisas do Evangelho. Se você não entender a palavra de Deus, a fé nunca vai entrar no seu coração. Portanto, hoje eu quero contar uma história que você já conhece. Eu quero ler algo que você provavelmente já leu ou já ouviu alguém te contar. Mas eu acho que você não pensou no impacto que isso pode ter na sua vida. Quer ver uma coisa? Quantos aqui, no Ministério Multi, já ouviram a história da Arca de Noé? Levante sua mão, por favor. Todo mundo, pode abaixar a mão. Sabe qual que é o negócio? O negócio é que quando eu falo que eu vou pregar da Arca de Noé, vem um monte de coisa na sua cabeça, mas talvez não aquilo que deveria vir. Eu estou pregando com a caneca do meu pai? Que isso, mano? Domingo Jardim mesmo? Vai. Olha só. Eu fiz uma pesquisa assim. E eu escrevi Arca de Noé no Google. Aparecem algumas coisas assim, mais relacionadas à Bíblia mesmo. Mas muito artigo de EBD infantil. Eu fiz a mesma pesquisa no YouTube. E aí no YouTube, quando eu escrevi Arca de Noé, pelo menos na minha pesquisa, porque eu sei que o algoritmo muda de pessoa para pessoa, na minha pesquisa, os primeiros 10 vídeos era só 3 palavrinhas, cristãozinho, essas coisas. Eu perguntei para uma galera essa semana sobre a Arca de Noé.
Perguntei para alguns adolescentes essa semana, para uma galera da igreja e para alguns amigos meus de fora daqui, mas que são crentes também. Eu perguntei sobre a Arca de Noé. E a resposta é sempre um negócio meio infantilizado, porque parece que é uma história que os pais contaram quando era criança, então ficou um negócio meio infantil, sabe? Meio lúdico, dos animaizinhos na arca e tal, e no dilúvio, mas na verdade, de infantil, a Arca de Noé não tem nada. Essa história você pode ler em Gênesis capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, e a conclusão da história de Noé você lê no capítulo 9. Noé foi um cara fantástico. Só que como são muitos capítulos, óbvio que eu não vou ler 3 capítulos aqui no púlpito, porque não ia dar tempo. Então eu vou só te dar uma resumida na história, e depois a gente vai para as aplicações práticas que a Arca de Noé tem na nossa vida. Porque semana passada, qual foi o capítulo que eu preguei? Gênesis tem 50 capítulos. Qual foi o capítulo que eu preguei? Primeiro foi a primeira parte mesmo, a primeira parte do 1, e depois foi o excelente. Gênesis capítulo 1, a primeira parte, eu li os 2, 3 primeiros versículos, depois capítulo 3. Nós falamos então sobre a criação da humanidade, a criação do homem, a queda e as consequências do pecado. Certo ou errado? Então, você já sabe que a humanidade começou com Adão e Eva. E aí eles tiveram filhos, e os filhos foram tendo mais filhos, e os filhos deles foram tendo mais filhos e mais filhos, e a população cresceu. A população cresceu, aumentou, e muita gente então já estava povoando o planeta Terra, certo? Só que o capítulo 6 vai nos dizer que assim como as pessoas se multiplicaram, assim como muitas pessoas ali estavam vivendo já na Terra, a Terra já estava com uma população massa, outra coisa também se multiplicou, fala o pecado. O pecado se multiplicou. E como o pecado se multiplicou muito, muito, muito absurdamente, Deus olhou para a Terra e, de certa forma, ele se arrependeu de ter criado o planeta Terra. E aí ele olhou e falou assim: o pecado está demais, essa galera está fazendo besteira demais, todos os pensamentos deles são impuros, todas as atitudes deles são atitudes impuras. Então Deus decidiu que ele ia dar um reboot na Terra. Ele ia começar de novo. Ele ia então mandar um dilúvio, uma chuva muito forte, inundar a terra, zerar tudo e começar de novo. E nessa história, somente uma família na terra, presta atenção, que esse ponto é importante, somente uma família na terra agradava ao Senhor, que era a família de Noé. Somente a família de Noé agradava ao Senhor. Você tem noção, mano, que de todas as pessoas, somente Noé e a sua família agradavam a Deus? Mano, isso é muito sério. Então Deus chega para Noé, presta atenção. Deus chega para Noé. E Deus fala assim: olha só, Noé, eu vou mandar um dilúvio, eu vou mandar uma chuva, eu vou mandar algo que nunca houve antes na história. E você vai se salvar, você e a sua família, e eu vou começar a humanidade toda de novo da tua casa. É isso que Deus falou para Noé. Eu vou começar a humanidade inteira da tua casa. Então, você vai construir um barco, mas não é um barquinho. Você vai construir um barco gigante. Você vai construir um navio, você vai construir uma arca. Nesse navio, você vai levar comida para sua família, e você vai levar casais de animais. Por quê? Porque quando a chuva parar e as águas abaixarem, os animais vão sair da arca e vão começar tudo de novo. Então, você tem que levar um casal de cada animal terrestre e as aves. Aí seu amigo pode estar perguntando assim: mas e os animais marinhos? Esse seu amigo perguntou isso, depois você conversa com ele, porque dilúvio é sobre água, entendeu? Então não precisava ter peixe na arca.
Eu escutei, Rafael, diante de Deus, eu escutei essa pergunta numa sala de seminário. A menina levantou a mão e falou assim, professor, mas e as baleias? Eu não estou zoando, estou falando sério. Eu não estou inventando, mano, eu não estou inventando. Pra você ter noção. Enfim, talvez você escutou isso aí do seu lado, né, em nome de Jesus. Mas, então, Noé começa a construir a arca. E a primeira pergunta que vem quando a gente pensa sobre a arca de Noé, porque também é difícil você encontrar pregações sobre a arca de Noé, é difícil você ir numa igreja por aí e alguém estar pregando sobre a arca de Noé, é porque existe uma parte aqui, que se o pregador não explicar para você, você pode sair com uma dúvida na sua cabeça. Nossa, mas como assim? Deus matou todo mundo? O que aconteceu? Deixa eu te explicar. O Velho Testamento são coisas que aconteceram de verdade, é real. O que você lê de Gênesis até Malaquias é tudo real. Mas presta atenção em mim, deixa eu te falar uma coisa. Não é só simplesmente real para a gente ler como história. Porque a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia, presta atenção, a Bíblia é a revelação de Deus para nós. A Bíblia não diz tudo que a gente precisa... A Bíblia não diz tudo sobre Deus, porque Deus é muito maior, mas a Bíblia diz tudo que você e eu precisamos saber sobre Deus. Guarda isso na sua cabeça em nome de Jesus. A Bíblia não diz tudo sobre Deus, porque Deus é gigantesco, mas a Bíblia diz tudo que você e eu precisamos saber sobre Deus. E a Bíblia é a revelação de Deus. E as coisas acontecem no Velho Testamento como se fosse uma janela. Tá ligado a janela do seu quarto? Você abre a janela do seu quarto e você vê algo do lado de fora. Independente do que seja, você vê algo do lado de fora. Se você já foi num prédio, e talvez se você já foi num prédio alto, quando você olha numa janela de um andar alto, você pode ver muita coisa de Marília. Você vê várias paradas, você vê os bairros e tal, você vê muita coisa. Isso você vê numa janela. O Velho Testamento, presta atenção, ele é tipo uma janela. Que aponta para coisas que iriam acontecer, que aponta para frente, e principalmente uma janela que mostra Jesus. Todo o Velho Testamento apontava para Jesus Cristo. E olha só que legal. O dilúvio era um apontamento para o dia do juízo, para a volta de Jesus Cristo, onde aqueles que servem ao Senhor vão para o céu e vão ser salvos, e aqueles que não servem ao Senhor vão para o inferno. A gente já falou sobre isso semana passada. E você tem a confirmação disso em Mateus capítulo 24, quando Jesus fala exatamente sobre isso, exatamente sobre Noé e sobre a segunda vinda dele. Então a arca de Noé e o dilúvio não era simplesmente um reboot de Deus ali, sabe? Eu jogava Super Nintendo, e aí do lado do Super Nintendo assim tinha um botão de reset, a gente fazia assim, ó, tá, tá. E aí voltava o jogo de novo, sabe? Não era só o botão de reset que Deus estava apertando, mas era uma janela que apontava para a segunda vinda de Jesus. E aí Deus passa as medidas e a forma como Noé deveria construir essa arca. Presta atenção. A arca deveria ter 135 a 150 metros de comprimento, porque a medida da Bíblia são côvados. Um côvado é como se fosse um antebraço de um cara, tipo daqui até aqui. Só que, por exemplo, o meu antebraço pode ser, por exemplo, maior do que o de alguém que está sentado aí, mas pode ser menor do que de outra pessoa. Então é uma medida que é relativa, sacou? Mas um côvado era como se fosse mais ou menos o antebraço de um cara, sacou? Então é de 135 a 150 metros de comprimento. De largura, 22,5 a 26 metros de largura. E de 13 a 15 metros de altura. E dessa forma, construída com o material que Deus mandou Noé construir, ela era capaz de suportar cerca de 20.000 toneladas de carga. Porque ia carregar bicho pra caramba. Noé ficou cerca de 1 ano dentro dessa arca. E aí teve um cara muito massa lá dos Estados Unidos, um empresário cheio da grana, que ele resolveu fazer uma réplica original da arca de Noé. Olha só que legal, bota o vídeo aí, por favor, Natana. É a Natana ou o Dani? Eu não estou vendo quem que está lá. É o Daniel? Bota o vídeo, por favor, Daniel. Olha só, pausa aí rapidão. Pausa aí, pausa em nome de Jesus. Olha só. Não, aperta o play agora. Agora pausa. Isso. Olha só a proporção do carro para a arca. Olha como esse negócio é gigante, velho. Olha só. Olha a proporção de um carro. Só que é uma caminhonete, mano. Não sei que caminhonete que é essa, mas não é pequena. Tá vendo? Olha só. Perto da arca de Noé, velho.
Olha o tamanho disso. É enorme, velho. É muito grande. Noé, ele construiu essa parada, só ele e a família dele. Esse empresário que fez esse negócio nos Estados Unidos, ele com certeza usou um monte de máquina, guindaste, um monte de coisa. Noé não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. E ele construiu uma arca bem semelhante a essa aqui. Aperta o play de novo. Agora, 3, 2, 1, pausa. Olha a proporção de um ser humano para a arca, velho. O negócio é enorme, mano. É muito grande. Aperta o play de novo. Olha as pessoas para a inauguração do evento da arca. Essa arca está lá no Kentucky, só que eu não lembro a cidade agora de cabeça. Pode pausar. Pode tirar. Deixa assim, ficou bonito. Olha lá que legal. Tá vendo? Olha a proporção das pessoas para a arca, mano, de Noé. O negócio é gigante, velho. Noé construiu essa parada no braço. Sacou? Com ferramentas que eram bem mais rudimentares do que as que a gente tem hoje. Muito mais rudimentares. Presta atenção nesse negócio. Agora, beleza, até aí você já sabe, Deus mandou a chuva, esse negócio já virou até filme. Quem viu o filme do Noé? Levanta a mão. Lembra do filme do Noé? Eu vi. Pois é, filme mentiroso pra caramba, não tem nada a ver com a Bíblia. Mas, tem uma coisa legal naquele filme. Tem uma coisa legal. Sabe o que tem de legal naquele filme? Na hora que o dilúvio vai começar, o chão abre e sai água de baixo para cima. E a Bíblia diz que Deus abriu os mananciais de água da terra e a água jorrou da terra também. Você não sabe, talvez, você não prestou atenção na sala de geografia, mas seu professor com certeza te falou, Marília está em cima de um aquífero chamado Guarani, e tem muita água embaixo de Marília. É como se Deus tivesse aberto Marília, assim, uma fenda no meio, e tivesse jogado água para cima. É por isso que encheu a terra, porque não foi só chuva, foi água de baixo e água de cima. E Noé ficou cerca de 1 ano dentro da arca. As pessoas que estavam do lado de fora morreram. Os animais que estavam lá de fora morreram. A não ser os animais que estavam dentro da arca sobreviveram. E aí depois a arca foi parar no Monte Ararat. E há uns tempos atrás, há uns 10, 11 anos atrás, teve uma expedição que foi lá naquelas montanhas e eles encontraram pedaços de madeira lá, pedaços de um barco lá, que eles dizem ser a Arca de Noé. Eu não sei se é ou não, não dá para confirmar. Mas depois você pesquisa na internet aí que eles fizeram um documentário, uma expedição lá nas montanhas do Ararat, e eles encontraram uma parada que parece uma embarcação, ela tá tipo congelada numa montanha assim, parada. É muito louco esse documentário. Enfim, aonde eu estou querendo chegar com isso? Agora sim, nós vamos começar. Tudo isso foi só a introdução em nome de Jesus. Abre sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, você vai ler o versículo 7, beleza? Hebreus capítulo 11, versículo 7. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Fala bonito, pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Deixa aí o versículo. Presta atenção. A Bíblia está falando que Noé construiu a arca pela fé. E por que Noé construiu a arca pela fé, meu jovem? Deixa eu te explicar. Porque ele teve que crer na palavra de Deus de que aquilo iria acontecer, e eram coisas que ainda não haviam acontecido. Tem historiadores que falam que eles leem o texto. Gente, tem galera que estuda de Gênesis de 1 até o capítulo 12 a vida inteira, estou falando sério. Tem gente que fala que na época de Noé nunca tinha chovido. Tem gente que fala isso. Eu não sei se é verdade, mas tem gente que fala isso. Se na época de Noé ainda não tinha chovido e o dilúvio foi a primeira chuva, Noé precisou de mais fé ainda. Está entendendo? Se isso que essa galera fala é verdade, Noé precisou de mais fé ainda. Mas mesmo que já tivesse chovido, pensa bem, Deus vira para você e fala, eu vou mandar uma chuva que vai inundar a terra. Precisa de fé, brother. Imagina, porque Noé demorou cerca de 100 anos para construir a arca.
é que hoje ninguém mais vive 100 anos. É muito difícil alguém viver 100 anos. Mas, naquela época, as pessoas viviam mais de 100 anos. Você vai ver a Bíblia falando sobre isso, que as pessoas viviam bem mais de 100 anos. Agora, presta atenção. Noé demorou cerca de 100 anos, para construir a arca e para ver a promessa de Deus acontecer. Pergunta. Quantas vezes Deus falou alguma coisa para você? Quantas vezes eu preguei alguma coisa aqui que era uma promessa de Deus para a sua vida? Por exemplo, a sua família pode ser salva. Por exemplo, você pode ser curado. Alguém da sua família pode ser curado. E isso ainda não aconteceu. E aí não passou nem 3 meses e você desistiu pelo caminho. Noé ficou 100 anos construindo uma arca. No meio do nada, velho. No meio do nada. Crendo na palavra de Deus. Mas por causa que ele creu, toda a sua família foi salva. A Bíblia vai chamar Noé depois, lá para frente, de pregador da justiça. Então Noé não estava simplesmente construindo a arca. Ele construía e ele pregava. Ele estava construindo algo para o Senhor e ele estava pregando a justiça de Deus. E aquelas pessoas tinham oportunidade de se converter. Eles não se converteram porque eles não creram na pregação de Noé. Agora presta atenção. Noé construindo algo e pregando. Olha aqui para o Ministério Multi. Nós não estamos construindo algo físico, não. Mas nós estamos construindo algo na cidade de Marília. Porque eu creio que nós estamos lançando os fundamentos para um avivamento nessa cidade. A pergunta é, se Deus nos prometeu que nós vamos viver um avivamento. E se Deus deu a palavra... Porque Deus deu uma palavra de que nós vamos ganhar os adolescentes de Marília, de que nós vamos ganhar os jovens de Marília, de que as pessoas vão se converter nessa cidade, e de que nós vamos construir sim algo aqui, e de que nós vamos viver um avivamento nessa igreja. Nós não podemos parar pelo caminho, nós devemos ser fiéis como Noé foi. Mesmo que a gente não veja, mesmo que você não possa ver o resultado, é exatamente isso que é fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Deixa eu te contar uma história rápida. Eu estava lá no Face a Face, está tendo Face a Face de mulheres agora, as mães de alguns de vocês estão lá, servindo. Deixa eu te contar uma história. Eu estava lá no Face a Face uma vez, eu acredito que o pastor David estava lá também. E aí, estava chovendo muito, chovendo muito, absurdamente, muito. E tem um momento do Face a Face que a gente faz um teatro a céu aberto. E estava chovendo absurdamente, velho. Chovendo muito. E a gente, e aí, vamos fazer o teatro? Não vamos fazer o teatro? Vamos fazer o teatro do lado de dentro? Vamos fazer o teatro do lado de fora? E agora, brother, o que a gente faz? E aquela dúvida, aquele negócio. E aí meu pai falou assim, nós vamos fazer o teatro a céu aberto. E aí todo mundo falou, mas pastor Domingos, está chovendo. Como que a gente vai fazer essa parada a céu aberto? Meu pai falou assim, vocês não estão entendendo, nós vamos fazer. Nós vamos fazer essa parada. Deus falou que era para a gente fazer, nós vamos fazer. Vamos honrar ao Senhor, vamos ser fiel, vamos ter fé. E aí a gente se juntou, cara, a gente fez uma roda, a gente começou a orar, mano. E quem já foi pro Face a Face, sabe que tem uns caras meio doidos que começam a orar, os caras começam a pular assim, mano, começa, sei lá. E aí, é engraçado. E aí, mano, mas os caras estavam orando mesmo, com fé. Eu tava junto, mano, tava vendo, a gente tava crendo, mano. A gente tava crendo de verdade que Deus ia parar a chuva pra gente fazer o teatro. E Deus não parou a chuva, mano. Continuou chovendo. E aí meu pai falou assim, nós vamos fazer mesmo assim. E aí a gente se posicionou, eu participava desse teatro, então eu já estava a céu aberto, a gente se posicionou embaixo de uma árvore para a gente tomar menos chuva. Do meu lado estava um cara aqui da igreja chamado Marcos Macchione, eu chamo ele de Marquinho. O Marquinho estava do meu lado, e aí o meu pai deu uma palavra lá no auditório e falou assim, seguinte rapaziada, vocês já tomaram chuva em estádio de futebol, já tomaram chuva no carnaval, já tomaram chuva jogando bola, agora eu quero saber se vocês podem tomar chuva por Jesus. E aí todo mundo, vamos embora, então não sei o quê. E aí, quando saiu para o teatro, diante de Deus, eu vi isso, galera. Quando saiu para o teatro, a galera começou a andar do lado de fora. Você estava lá, pastor David? Você estava nesse? Pastor David estava. Quando a galera começou a andar do lado de fora, diante de Jesus Cristo, que eu vou te falar agora, a chuva parou, velho. Parou de chover e abriu assim, ó. Só onde a gente estava, porque era um lugar muito fechado. E a gente conseguia ver a lua, e a gente via um arco em volta da lua. Mas do outro lado, assim, ó, era nuvem, mas onde a gente estava aberto para a gente fazer o teatro. Só que era algo que a gente não conseguia ver, porque só o que a gente via era chuva. Mas por causa da obediência do meu pai, dos líderes, por causa da nossa obediência, a gente viu a promessa de Deus acontecer. E a gente viveu um milagre, mano. Você tem que ter fé, brother, e permanecer obediente ao Senhor. Noé permaneceu obediente. Você acha que Noé não passou por dificuldade? É lógico que ele passou.
Mas ele permaneceu obediente. Deixa eu te contar um outro testemunho rápido. Eu estudei no CTMDT, lá em BH. A nossa mensalidade, na época, era tipo uns 800 conto, porque é internato, a gente morava lá, entendeu? Então, tipo assim, imagina, 200 pessoas morando no mesmo lugar. Tudo isso de conta de água, de luz e de todo o resto que você possa imaginar que uma pessoa precisa para morar. Certo? Cozinha e por aí vai. Enfim, era mais ou menos uns 800, 820 reais a nossa mensalidade. Certo? Beleza. Um amigo meu, ele tinha mantenedores. O que é um mantenedor? É alguém que sustenta um missionário. Tinha uma galera que bancava o estudo dele lá. Então essa galera rachava o estudo dele e pagava para ele sobreviver lá. Certo? E aí, mano, simplesmente um dia ele perdeu os mantenedores, cara. E a galera não pagou mais o boleto dele. E ele ficou em dívida. E ele era um cara muito correto, muito honesto. E ele chegou uma vez em mim chorando e falou, mano, eu vou embora. Porque eu não tenho mais mantenedor, eu não estou conseguindo pagar a mensalidade, eu vou embora, tá ligado? Eu falei, não, mano, pelo amor de Deus, vamos orar e tal. Ele, não, cara. E aí ele foi arrumar as coisas dele mesmo, porque ele ia desistir. Ele ia pegar a grana que ele tinha, ia comprar uma passagem e ir embora para casa. E aí, velho, quando ele estava lá fazendo essa parada, ele estava orando, né, e chorando, falando, poxa Deus, eu sonhei com isso daqui, o Senhor falou para eu vir para cá, como assim agora que a galera não está mais pagando minha mensalidade e tal? E ele falou, Deus, me ajuda, o que eu faço? E aí Deus falou para ele orar, a gente tinha uma casinha de oração lá, ele foi lá, ele ficou um tempão na casinha de oração orando, beleza? Voltou para o quarto dele e foi dormir. No outro dia, ele recebeu uma ligação de alguém lá de BH, esse cara, eu não lembro direito como ele ficou sabendo da situação do meu amigo, eu sei que esse cara simplesmente ligou para ele e falou assim, mano, é o seguinte, eu já fiz o depósito, eu já paguei o que você está devendo, eu vou bancar a tua situação aí no CTMDT até o final do seminário. E esse cara, então, de um monte de mantenedor que rachava o boleto dele, Deus mandou uma pessoa que sustentou ele até o final, não só com o dinheiro da mensalidade, mas também com o dinheiro da alimentação. Mas ele precisou de fé, porque ele não estava vendo o que ia acontecer. Ele precisou passar por uma luta, ele precisou passar por uma angústia, ele precisou passar por uma dificuldade, mas ele creu, ele orou, e Deus honrou a fé dele. Sabe, imagina Noé, mano, Noé deve ter virado atração, cara. A galera devia ir lá para zoar o Noé. Imagina, mano, se fosse no Brasil, a galera ia pôr tipo cadeirinha de praia, ficar olhando Noé e zoando com ele, filmando e postando no YouTube. Porque imagina um cara em Marília, longe de tudo que é água, sei lá, onde está o rio mais perto? Uns 100 quilômetros? Sabino, está quantos quilômetros, Sabino? 120 quilômetros, é o Tietê lá, né? Então, onde tem água mais perto para você pôr um barco são 120 quilômetros. Imagina que de repente o Marcos começa a construir um barco gigante de 150 metros. Imagina, se o cara começa a construir, ele começa sozinho. Lá, e ele pega, vai montando as estruturas, vai pregando uma parada, outra, e ele começa uma construção. O que você acha que a galera da rua não ia falar? Mano, você está doido? Mano, pelo amor de Deus, você está drogado? O que você está fazendo? Você sabe que você está em Marília? Você sabe que aqui não tem água? Mesmo que chova muito, seu barco não vai sair do lugar. Foi exatamente isso que Moisés passou. Moisés deve ter passado por crítica. Hoje, a gente chamaria o que Moisés passou de bullying. Com certeza, devem ter xingado Moisés os nomes mais horríveis possível. Moisés, estou falando Moisés faz mocota, mano. Nossa, velho. Tá tranquilão, né, mano? A galera nem percebeu. Tá suave. E eu aqui mandando um Moisés, mano. Me deu mó bad agora, sem maldade, mano. Não, uma salva de palmas, excelente pro pastor. Muito bom. Eu falei muito? Quanto tempo faz isso? 3 vezes? Ah, então beleza, então dá pra cortar do YouTube. Tá suave, moleque. Estourei. Ó, atenção, vamos lá. Tô caminhando pro final, prometo. Moisés, mano, tá de brincadeira. O que aconteceu com a minha cabeça, mano? Noé, tio. Oxi. Nossa, mano, o maluco tá tirando mesmo. Nossa, até me abalou aqui agora, velho. Deixa eu beber um gole d'água aqui, mano. É sede.
Noé deve ter virado uma atração. Sabe que eu lembrei de um negócio? Eu tinha uma amiga que ela morava aqui no aeroporto. E quando a gente vinha com a galera da escola para fazer trabalho na casa dela, a gente saía depois e a gente ia numa rua. Não, eu nem sei se tem mais isso. E eu nem sei se eu poderia estar falando isso aqui agora, mas tudo bem. Agora eu vou falar, porque agora já foi mesmo. Tinha uma casa aqui no aeroporto. Se você mora nessa casa, sua casa é linda, tá? Deus te abençoe. Mas assim, tinha uma casa que ela era triangular e depois ela ficava reta assim. Ela tinha uma janela de bolinha em cima e uma porta de madeira grande, um monte de planta, ela era meio fechada assim. No portão dela, sabe aqueles negócios de vento que roda assim? Ela tinha um negócio tipo uma bruxinha. Vocês estão ligados onde é essa casa? Tinha tipo uma bruxinha. Para nós, para os meus amigos, eu não sei como que era hoje, né? Mas para nós era a casa da bruxa. A gente falava, mano, é a casa da bruxa. Então a gente ia fazer trabalho nessa amiga nossa, e aí quando a gente saía da casa dela, a gente ia a pé, e a gente ficava olhando assim para a casa da bruxa, imaginando o que estava acontecendo. A gente falava assim, nossa, mano, deve morar uma pessoa, mó gente boa lá, a gente chamando a pessoa de bruxa. Mas enfim, a gente olhava e falava assim, nossa, mano, é a casa da bruxa. Era uma atração para nós. Toda vez que a gente ia fazer trabalho na casa daquela menina, a gente ia lá na casa da bruxa. Deixa eu te falar, Moisés deve ter virado tipo uma atração. Noé, meu Deus! Jesus! Ô mano, o que está acontecendo, Caio? Ora por mim aí, velho. Cadê meus pilares de intercessão aqui, pelo amor de Deus? Noé deve ter virado uma atração, meu Deus, essa mensagem não vai para o YouTube. Essa não vai para o YouTube. Quem pegou, pegou, brother. Abaixa esse celular para de filmar que eu vou errar de novo daqui a pouco. Enfim, caminhando para o final já. Mano, Noé deve ter virado uma atração. Deve ter sofrido um monte de coisa. 100 anos. Mas ele perseverou. Ele se manteve fiel. Depois a Bíblia vai dizer que a arca se tornou também não só um símbolo e uma janela para a segunda vinda, como a arca também se tornou um símbolo do batismo, cara. Como eu já falei, Noé foi chamado de o pregador da justiça. Você tem noção, mano? A Bíblia cita o cara como pregador da justiça. E eu li Hebreus capítulo 11, sabe por quê? Porque Hebreus capítulo 11 está dizendo sobre os grandes heróis da fé. Heróis da fé. Não são qualquer pessoa aqui, não é qualquer pessoa. Mas é os caras mais top da fé, mano, aqui. E Noé veio parar, tipo assim, no hall da fama, tá ligado? Da fé. E a minha pergunta para você hoje, a primeira delas é a seguinte. Deus queria fazer algo na terra, Deus precisava dar um reboot na terra, e ele escolheu Noé e sua família, certo? Certo? Se Deus quiser fazer algo em Marília, porque Ele quer, e se Deus tivesse que escolher uma pessoa hoje, Ele não precisa responder, só pense em nome de Jesus, mediante como você tem vivido seu relacionamento com Ele, porque a Bíblia diz que Noé andou com Deus, é a mesma afirmação que é feita, por exemplo, para com Enoque, que alguém que andou com Deus, alguém que tinha comunhão com Deus, alguém que falava com Deus. A minha pergunta para você é, se Deus tivesse que escolher alguém aqui hoje, Deus te escolheria? Você seria o escolhido para Deus começar algo na cidade de Marília? Para Deus fazer algo aqui? Se Deus tivesse que escolher um mariliense, uma pessoa, se Deus tivesse que escolher um brother do Multi, assim como Ele escolheu Noé, você seria o escolhido? Pensa nisso. Como está o seu relacionamento com Deus? Você tem honrado a Deus? Você tem obedecido a Deus? Você tem tido fé, mesmo que você não consiga enxergar as coisas que estão por vir? Fé mesmo que diante dos problemas? Fé mesmo que diante das lutas? Mesmo que diante das adversidades, dos problemas? Todos nós temos problemas, todos nós passamos por dificuldades. Mas como está a sua fé? Como está a sua obediência a Deus? Se Deus já te pediu alguma coisa e esse algo foi desafiador, você parou pela metade? Se Deus te confiou alguém para você ganhar na sua cela, na sua sala de aula, sei lá,
por onde você passa, alguém que você sabe que não conhece Jesus Cristo. Deus te confiou essa pessoa e falou: vai lá, é tua missão, prega o evangelho, dê testemunho. Ah, Davi, mas a pessoa é difícil demais, cara. Nossa, mas essa pessoa é muito difícil, Davi. Você não tem noção, o cara não quer, velho. Qual missão é mais difícil? A sua missão ou a missão de Noé? Você viu o tamanho daquele barco, cara? E ele ainda tinha que cuidar dos animais. E ele ficou cerca de um ano, dentro da arca, cuidando dos animais. Mas Deus honrou a vida de Noé. Depois que as águas baixaram, o dilúvio passou, a arca já tinha parado nas montanhas do Ararat. Deus abriu a porta da arca, Noé saiu com a sua família, ele fez um altar ao Senhor, glorificou a Deus, e Deus então fez uma aliança com Noé. Presta atenção, Deus fez uma aliança com Noé. A primeira parte da aliança, Deus prometeu para Noé que nunca mais iria destruir a terra daquela forma. E essa aliança se estende para nós até hoje. E a segunda parte da aliança foi que Deus colocou no céu, nas nuvens, o arco-íris. Sabia que o arco-íris não é simplesmente um fenômeno físico de luz e refração. O arco-íris, Deus colocou o arco-íris no céu. Está aí na sua Bíblia, depois você lê na sua casa. Deus colocou o arco-íris no céu como uma aliança que Ele estava fazendo com Noé. E toda vez que alguém olha para o arco-íris, tem que se lembrar disso. Eu quero que você, quando você sair daqui, você se lembre. Quando chover e você vê aquele arco-íris bonitão, lembre que aquilo lá não é simplesmente um fenômeno natural, mas é uma aliança do Senhor para conosco. Por causa da obediência de Noé, ele alcançou a bênção. Deus te chama hoje para ser obediente. Deus te chama hoje para ser fiel. Deus te chama hoje para permanecer. Deus te chama hoje para cumprir uma tarefa gigante na cidade de Marília. Transformação, salvação, avivamento, pregação do evangelho. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que existe o Ministério Multi. É para isso que você está aqui. É para isso que você precisa levar essa mensagem, essa palavra para os seus amigos. Fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos agora. Comece a pensar. Assim como Deus deu uma missão para Noé, Deus está te dando uma missão hoje. Prega o evangelho, cara. Faça a diferença. Vive em santidade, se afasta do pecado. Pensa comigo, feche seus olhos e pense comigo agora. Imagine isso comigo. Você acha que Noé, em 100 anos de construção, você acha que ele não teve vontade de desistir? Você acha que ele não teve vontade de parar? Será? Eu estou no meio do nada, construindo um barco gigante. Será? Será que isso vai acontecer mesmo? Será que a palavra do Senhor vai se cumprir? E eu escuto Davi falando que tem salvação para a minha vida e para a vida dos meus amigos. Será? Será que tem salvação? Eu escuto Davi falando que ele acredita numa transformação na cidade. Será? Eu quero te convidar nessa noite a ter a mesma fé que Noé teve. A mesma fé. Permanecer fiel e crer na palavra de Deus, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus te deu uma palavra, creia que essa palavra vai se cumprir, em nome de Jesus. E você que quer ser obediente e fiel, assim como Noé, sai do seu lugar e vem aqui à frente para a gente orar.